estar trazendo a palavra do Senhor, né? Tu podes assentar e trazer aos corações aquilo que verdadeiramente a gente necessita. Porque eu falo que um homem sem Deus é um homem vazio, é um homem que precisa resgatar a sua identidade. E nós temos uma identidade em Cristo Jesus. Nós temos um porquê. A gente não sai da nossa casa somente para estar aqui com os irmãos. A gente sai para adorar o nome do Senhor. A gente sai com alegria no coração para poder efetivar aquilo que a gente vem durante a semana, durante meses e anos, às vezes buscando da parte de Deus. Então, eu quero falar à amada igreja para nós abrirmos a nossa Bíblia em João capítulo 3, tá? É um texto bastante conhecido da igreja, sabe? Que a gente vai verdadeiramente caminhar nele para que a gente entenda, porque muitas vezes a gente não entende o que é reino. A gente não entende que para a gente herdar isso, a gente precisa de um novo nascimento, de uma nova oportunidade de crescer em Cristo. Mas para isso a gente precisa nascer, a gente precisa mergulhar, a gente precisa verdadeiramente crescer nisso. E algumas pessoas não sabem o que é reino, não sabem aquilo que Deus verdadeiramente está demonstrando através do reino. Paulo, os apóstolos pregaram bastante sobre reino. E o reino, muitas vezes, é o que a gente está fazendo aqui hoje. Se congregando, é uma parte do reino. Então a gente vai ler aqui a partir do verso 3, né? Que diz assim, quem já abriu a sua Bíblia, diz assim: respondeu-lhe Jesus, dizendo: na verdade eu te digo, se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemo disse a ele: como pode um homem nascer sendo eles velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade eu te digo, se o homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Irmão, esse homem Nicodemos era um mestre, era religioso, era respeitado e conhecedor da lei. Esse homem tinha toda a instrução, sabia do que eram os caminhos do Senhor. Mas ele, às escondidas, à noite, foi ter com o mestre. Irmãos, a gente que pertence ao reino do Senhor, a gente não tem que nada fazer às escondidas. É verdade. A gente que pertence ao reino não tem nada encoberto. A gente tem que falar as claras às pessoas. E a gente vê que esse homem, mesmo religioso, ele não entendia qual era a situação de nascer de novo, de um nascimento em Cristo. E hoje muitas pessoas confundem religiosidade com transformação de vida. Tem muita gente vivendo religião, não transformação. Vivendo o que eu posso fazer, o que eu devo fazer. Não mostrando e declarando que a palavra está deturpando, que a palavra está dizendo para a gente caminhar. A palavra é uma bússola para todo crente, para todo cristão. Ela guia o cristão no caminho certo da verdade. A palavra lá em Romanos capítulo 14 que diz assim: o reino, ele não é bebida e nem comida, mas ele é justiça e paz. Então muitas vezes, quando nós não temos paz, quando a gente não tem alegria de viver, a gente basicamente não tem esse reino dentro da gente. Então esse homem, por muitas vezes, ele se perguntou:
O que seria o reino? Hoje nós nos perguntamos o que seria o reino para a gente. É o que a gente tem? É o que a gente muitas vezes vai na luta, na batalha, na busca? Ou se verdadeiramente a gente vive para esse reino? Hoje foi cantada a essência, uma das letras mais bonitas que eu tenho, que eu gosto de ouvir, uma das músicas mais lindas. Ele fala da essência. E será que nós temos essa essência no coração? De declarar e de mostrar para quem a gente veio? Será que o nosso vizinho ele tem a satisfação de termos nós como vizinho? Será que nós estamos levando esse reino para eles? Será que nós estamos orando para que isso aconteça? Então nós vamos decorrer nessa palavra através dessas verdades que a gente precisa saber como cristão. E Jesus ele não está falando para quem está de fora. Ele está falando para a igreja. É igreja. Nicodemos era igreja. Nicodemos era um letrado. Ele não está falando para as pessoas da rua, ele está falando para a igreja. E a igreja precisa acordar, pessoal. Nós precisamos acordar. Nós precisamos verdadeiramente parar de brincar de ser crente, brincar de ser religioso. Os tempos estão se encurtando. As palavras estão sendo pregadas, estão sendo lançadas na verdade ao coração de nós. E nós muitas vezes esquecemos o que é verdadeiramente o reino. E o que é o verdadeiro nascimento em Cristo. Então, quando a gente olha para isso, a gente tem uma palavra lá em Mateus capítulo 6, verso 33, que é assim: buscai, pois, primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Buscar, ele está dizendo, olha, o teor principal dessa palavra é reino. O teor principal de hoje é o reino. Então você busca em primeiro lugar o reino, e as demais, aquilo que você quer, aquilo que você tanto almeja, Deus vai lhe dar. Deus vai fazer por você. Você não precisa se esforçar. Eu tiro para você como testemunha. Eu vim do Brasil para cá, vamos fazer 7 meses ou 8 meses. E eu plantei em várias famílias lá no Brasil. Várias famílias que precisavam ouvir esse reino. Pessoas que estavam se divorciando, pessoas que estavam com problema com o filho, problemas com esposa, com esposo. A gente plantou. E hoje a gente vê essa semente brotar. A gente vê essa semente, a gente resgatando essas sementes. Porque Deus, Ele opera o milagre nas nossas vidas. Não adianta a gente querer trabalhar bastante para obter o sucesso, para obter as coisas, os valores, sem ter essa essência do reino dentro da gente. E quando ele fala, vai decorrendo, ele diz assim: Nicodemos, como pode o homem nascer sendo já velho? A gente precisa, hoje, como igreja, viver com essa questão, que muita gente está dentro da igreja já velho. Dentro da igreja não é velho na idade, mas velho na mentalidade. Não mudou, não se transformou pela essência de Cristo, pela essência desse Evangelho. Não mudou as suas ações, nem as suas atitudes, continuam sendo as mesmas. E Cristo hoje invoca e quer que você tenha uma transformação não simultânea, não temporária, mas permanente. Permanente. Que você olhe para o seu irmão e sinta a presença de Deus. Que você olhe o irmão e ajude-o. Que você olhe o irmão e dê uma palavra. Recentemente eu estava conversando com alguém onde eu trabalho, e a pessoa estava passando por uma dificuldade.
e ela pediu oração, e naquele mesmo momento eu orei por aquela pessoa. Eu fiz o meu papel como cristão, como temente ao Deus que eu sirvo, e como ministrador desse reino. E ela disse assim: estou me sentindo muito bem. Hoje, o que fazemos para ganhar almas para Cristo? O que trazemos hoje para dentro da casa de Deus, através das nossas vidas, as pessoas? Como estamos vendo essa situação hoje? Será que a gente faz o nosso ID como assim Jesus pede para a gente fazer? O ID não é só com membros da casa, não é com membros da família, mas ao redor. E a gente muitas vezes está com essa mentalidade que é se a gente vamos salvar somente os nossos. E o da rua? É aquela pessoa que estende a mão para você. Aquela mão que muitas vezes ela precisa não somente do valor de valores, mas ela precisa de um abraço, de um carinho, de uma atenção. Eu falo aqui na frente do pastor porque todas as vezes que eu conversei com ele, ele nunca me deixou no vácuo. Ele sempre me ligou e sempre conversamos. Está disposto. É isso que é reino. É você estar disposto a ajudar outra pessoa. E quando a gente fala em novo nascimento, a gente vê uma transformação interior feita por Deus. Quando o nosso interior é modificado por essa palavra. Essa palavra, ela muda o meu sentido. Ela muda o que eu penso. Eu não penso como o homem pensa. Eu não penso como as verdades do mundo pensam. Eu penso o contrário de tudo isso. Eu olho com outra visão. Eu olho com uma outra perspectiva daquilo que Deus deseja acontecer. Eu vou ali em Romanos capítulo 12, verso 2, ele diz assim: não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que você experimentai o que é bom, perfeito e agradável. Glória a Jesus. Ele está dizendo aqui, Paulo, olha, tu tem que renovar a tua mente. Tu que vem para o reino, tu tem que renovar o teu coração, as tuas ações, para que tu possa experimentar o que é bom, perfeito e agradável da parte de Deus. Glória a Deus. E isso aqui, ele está falando para a igreja em Roma, para a gente, como a gente, que precisa diariamente de Jesus. Eu falo que quando eu saio de casa, eu consagro o meu dia a Jesus. As pessoas assim dizem assim: não consigo entender que as coisas acontecem para ti e não acontecem para mim. Eu digo, uma diferença? Não é diferença. É porque Deus faz isso. Quando você consagra o teu dia a Deus, o teu dia é diferente. O teu dia se transforma diferente. Tu é tocado de uma forma diferente. Glória a Deus. E é isso que as pessoas têm que sentir de você, da gente como igreja. É sentir esse toque, é sentir essa mudança e querer aquilo que a gente tem. As pessoas muitas vezes não querem vir para a igreja, não querem o que você tem, porque muitas vezes o evangelho está sendo o quê? Desconsiderado. O evangelho está sendo o quê? Muitas vezes moldado da forma que as pessoas desejam. E não é assim. Essa verdade é bússola para a minha vida. Essa verdade é lâmpada para os meus pés. Aleluia. É isso que você tem que falar e orientar as pessoas que estão indo em direção a Cristo. A direção é esse reino, né? E aqui ele fala também sobre nascer da água e do Espírito. A água significa o quê? Purificação, arrependimento. Hoje, eu pergunto a vocês, eu pergunto a mim também: o que a gente precisa nos arrependermos?
O que nós precisamos, muitas vezes, negar para que a gente alcance uma vida no reino. Que é muito cômodo a gente estar aqui, é muito cômodo sentar numa cadeira acolchoada, é muito cômodo viver. Mas será que você está vivendo verdadeiramente esse evangelho? Será que você está nascendo novamente da água? Porque quando a gente mergulha, o batismo ele significa isso, a morte para um novo renascimento, a morte do mundo para um novo ressurgir em Cristo. Será que nós estamos fazendo menção a isso? Quando a gente mergulha, ou a gente está tomando somente um banho naquelas águas e vivendo do mesmo jeito que a gente está? Hoje eu vim trazer essa palavra para reflexão nossa em Cristo, porque é muito comum as pessoas estarem dentro de lugares como esse, às vezes abarrotado de gente, mas vazia de Cristo, vazia de Cristo, vazia do Senhor. E a gente precisa despertar como igreja, acordar, como a irmã acabou de falar, acordarmos para Cristo, para que a boa obra seja feita primeiramente em nós, para depois nas outras pessoas. Que as pessoas olhem para a gente e dizem assim: eu quero esse Deus, eu quero essa família, porque através da salvação dessa família eu me acheguei a Cristo. Glória a Jesus. E você seja referência. Referência. Em onde você colocar a planta dos pés, Deus esteja com você. E aqui uma palavra que eu gosto bastante, e está lá em João capítulo 7, de verso 38, que diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Ele está dizendo: olha, quem crê nessa palavra, quem faz menção a essa palavra, rios fluirão. Rios fluirão. Aquela mulher, quando você lê João capítulo 4, ela estava na frente do Senhor. Ela não sabia quem o Senhor estava ali. Ele disse assim: olha, você vai pegar essa água, e dessa água você vai beber, vai tornar ter sede. Mas a água que eu te der, aquela água que é preciosa, a água que eu te der, tu jamais terás sede. Essa água que flui na nossa vida, essa água que transborda na nossa vida, faz com que as pessoas sejam contagiadas, sejam vivendo aquilo que a gente queria que elas vivessem. É isso que Cristo deseja que cada um de nós possamos fazer. E aqui, a nossa realidade não adianta apenas mudar de comportamento externo. O Espírito Santo precisa renovar o coração e a mente. Foi o que eu acabei de falar. Nós precisamos, não adianta a gente mudar o comportamento externo se a gente não mudar o interno. Primeiro acontece dentro, para ser refletido fora. A gente tem que fazer aqui, primeiro dentro de nós, para que essa palavra ela seja semeada no coração das outras pessoas. Às vezes a gente diz assim: é impossível. Mas irmão, eu falo para você, tudo é possível aquele que crê. Aleluia. Tudo é possível aquele que vive o reino de Deus, aquele que tem um novo encontro com o Senhor, entendeu? Aquele que faz a menção ao nome dele. Então tem a transformação por completo. É uma transformação, eu digo, excelente, né? Então vamos ver aqui, ele faz também aqui menção nesse texto também, que o nascimento da carne, nascido da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito.
Nós temos lá em Gálatas, capítulo 5, os frutos da carne e os frutos do Espírito. E quando a gente lê em Gálatas, capítulo 5, a gente vê que Paulo ele faz menção categoricamente, lá no final do texto, ele diz assim, ó, os frutos da carne, tá, ele lista tudinho, e diz lá no final, esses não herdarão o reino de Deus. Esses não herdarão o reino de Deus. Eu quero vir aqui nessa passagem, que ele diz assim, a obra da carne são manifestadas aqui estão o adultério, a fornicação, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, a rivalidade, a ira, a porfia, a rebelião, a heresia, a inveja, o homicídio, a bebedeira, a orgia e outras coisas semelhantes a essa. Irmão, você está vendo aqui que a lista é grande. Meu amigo, tudo que está aqui nessa palavra, e hoje você está sendo tocado para transformar, transforme. Siga essa palavra. Como eu falei no início, ela é bússola para os pés. Ela está dizendo para você que você, não tendo essas práticas, você não herdará o reino. Tem muitas vezes que, às vezes, alguns cristãos que dizem assim, não sou invejoso, mas é invejoso. Não pratico adultério, pratica. Adultério não é somente desejar a mulher do próximo, é também praticar o ato em si. Mas quando você olha para uma mulher e deseja, você já pecou e você já adulterou. Então nós temos que ser seletos com isso. A gente não precisa brincar de ser cristão ou evangélico. A gente tem que praticar verdadeiramente o que está escrito aqui, né? E essa palavra ela me conduz, né, para essa. Eu estou terminando, irmãos, tá? E quando a gente lê essa palavra que Paulo fala em Gálatas, e nós vemos também o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paciência, bondade, fé, brandura, ternura. Sobre essas coisas não há lei. Ele disse, olha, com essas coisas aqui, você está no reino, você está com a passagem comprada para o reino. É isso que nós devemos fazer como cristãos. Quebrar essas práticas ruins. Todos nós temos, irmãos, até eu. Mas quando eu me ajoelho na presença de Deus, quando eu faço a minha oração e digo, Senhor, quebra tudo aquilo que não é digno de Ti. Tira tudo aquilo que faz separação entre eu e você. Arranca tudo isso. Irmão, não é fácil viver de uma forma, é fácil viver em Cristo. É muito fácil. Quando você é orientado, né, por essa palavra e faz menção ao nome do Senhor, é muito fácil viver para Cristo. O ser humano é que muitas vezes coloca peso em nossos ombros de como devemos andar, de como devemos agir. Mas Deus está te mostrando aqui que como tu deve agir e como tu deve se moldar através da luz da palavra do Senhor. Não é de outra forma, é dessa forma. E aqui eu quero encerrar aqui nessa palavra aqui. Em tempos de tanta violência, polarização de doenças, só quem nasce do Espírito consegue viver em paz e com esperança verdadeira. Eu sempre levo ao meu coração, tem uma palavra lá em Lamentações, capítulo 3, verso 21, que diz: trazer à memória o que pode me trazer esperança.
Nós temos vivido momentos, muitas vezes, de doença subtomática, doenças que surgem através do estresse, que surgem através da nossa convivência, doenças que estão cada dia mais adoecendo as pessoas. E eu falo para vocês que em tempos desses, a gente só tem que orar e buscar a proteção do Senhor, para que isso não chegue à nossa porta, nem chegue dentro da nossa casa. Nós precisamos ter cuidado com esse tipo, porque quando a gente olha para os noticiários, para as coisas que acontecem no mundo, a gente se amedronta. A gente diz: não existe Deus, não existe salvação. Mas eu falo para vocês aqui, agora, nesse momento, que há uma salvação, que há um reino. Quando Jesus, lá em Apocalipse, ele fala assim: olha, o meu reino. Ele fala a menção em reino, que lá não está dor, não tem tristeza, não tem angústia. É o reino, lá onde nós vamos morar, onde cada um de vocês vai morar juntamente conosco. Eu já tenho essa certeza. Você tem que ter essa convicção que você quer morar nesse reino. Você tem que ter essa convicção se você quer morar nesta casa. E Jesus, ele dá essa convicção para você, porque lá não vai ter dor, tristeza, angústia. Nós estamos aqui somente por passagem, para levar essa palavra àquele que não conhece, para levar essa palavra àquele que precisa. E hoje muitas pessoas vivem cansada, cheia de informação, mas vazia espiritualmente. Quando aquele menino, quando você lê 1 Samuel, você vê Davi, guerreiro, depois se tornou rei, um pastor de ovelhas. Ninguém dava nada para ele. Quando Samuel foi na casa ungir o novo rei, ele estava lá no pasto, cuidando das ovelhas. Ninguém dava nada. E Samuel disse assim: olha, eu vou ungir isso. Olha, o próprio Senhor falou: olha, não é assim não. Tu conheces o homem esteticamente, mas eu conheço o coração. O coração. Deus conhece o teu coração. Deus sabe o que tu faz, tem as intenções, os pensamentos. Deus sabe tudo. Não adianta tu enganar ao pastor, a mim, a qualquer que seja. Deus te conhece mais do que qualquer outra pessoa. Ele sabe quem tu és. E a sociedade busca soluções em terapias. Eu vim contar um pequeno testemunho aqui. Trabalhava lá no Brasil, eu tenho uma empresa de segurança lá no Brasil. Eu trabalhava numa empresa prestando serviço a uma clínica. E eu via tantas pessoas passando por aquele corredor. Era uma clínica psiquiátrica. Tantas pessoas doentes, mentalmente, emocionalmente. E aquilo me assustou, porque isso aqui que nós estamos falando no dia de hoje reflete isso. As angústias, a ansiedade, as doenças que estão se polarizando aí na vida humana. Mas aquele que tem esperança, aquele que tem o Senhor, nada disso se preocupa, porque ele sabe e confia naquele que vai fazer a boa obra na vida dele. Então, eu quero perguntar hoje aos irmãos, até a mim também: você quer entrar nesse reino? Você quer fazer parte dessa boa obra de Deus na vida de cada um de nós?
Será que essa palavra que foi trazida hoje sobre nascimento e reino, ela vai fazer a mudança na sua casa, na sua família, até em você? Para que você entenda e compreenda que quem faz a obra não é você, mas quem faz a obra é Jesus através de você. Faz a diferença, não é os teus atos somente, mas é aquilo que tu fazes que faz resplandecer a glória de Deus. Eu te convido hoje a sair do teu lugar, a viver uma nova experiência com Deus. Às vezes a gente precisa entender que Jesus é o centro da nossa vida. Eu nunca pensei em estar pregando hoje em um outro país. Mas Jesus, Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. mudou. Nunca pensava em estar aqui. Vi as pessoas comentando. Cara, estive nos Estados Unidos, foi bom, foi legal. Mas eu nunca. Pessoal, é muito bom Aleluia. viver essa experiência com Deus. Porque quando eu vim a Cristo, ninguém podia pensar e nem imaginar que eu vivia para Cristo, porque eu era um avesso às pessoas da igreja. Eu não cria em Jesus. Eu mandava, vai-te embora, sai da minha porta. Mas Deus me pegou de uma certa forma, pessoal, que não deu como eu resistir. E hoje eu estou aqui pregando, vivendo as experiências com Deus. Eu falo para vocês que é maravilhoso viver com Deus. É excelente. Eu falo, eu e minha esposa conversando, eu digo, é muito bom estar aqui. Glória ao teu nome, Jesus. É muito bom viver isso tudo que a gente vive, essa nova mentalidade, essa nova transformação. Mas nem tudo isso faz com que a gente esqueça da nossa essência, daquilo que Deus fez na nossa vida. E hoje, até essa semana, eu estava conversando com alguns amigos e eles falaram assim, Delcio, eu sinto a tua falta, eu sinto a falta da palavra amiga, eu sinto a falta do amigo, eu sinto a falta das conversas altas horas da madrugada de Jesus, onde você me mostrava as verdades da palavra de Deus e da salvação. A gente se reunia em casa, pessoal, para falar de Deus, para falar de Jesus, de como Jesus salva, de como Jesus recupera, de como Jesus ama a nossa vida. E a gente precisa, pessoal, espalhar essa novidade de vida para as outras pessoas. A gente precisa falar dessa verdade que só em Cristo nós temos. Nós precisamos ver para as outras pessoas e dizer um potencial de uma pessoa que precisa de Jesus. Eu não canso de falar de Jesus, pessoal. Às vezes é um processo chato, mas a palavra de Deus me ensina assim. Se eu não for um semeador, quem vai ser, pessoal? Se eu não for um instrumento de Deus na vida das pessoas, quem vai ser? Então eu te convoco hoje a viver
viver as experiências com Deus, a viver a essência com Deus, a ser moldado, a transformado por Deus. Não se transforme pelo homem, não. Transforme porque Deus é com você. Deus faz menção na vida de você. Eu quero deixar essa palavra aos corações de cada um de vocês e que Deus seja com vocês em todos os momentos. Amém? Amém.